Hoje a gente vai mergulhar numa das guerras civis mais longas e, sinceramente, mais fascinantes da história do Brasil, a Guerra dos Farrapos. Um conflito que não durou um mês, nem um ano, mas uma década inteira. Desafiou o poder do Império e ajudou a criar uma identidade regional que é forte até hoje. A grande pergunta aqui é a seguinte: o que é que leva uma província inteira a pegar em armas contra o próprio governo, não por uns meses, mas por 10 longos anos? É uma história complexa, uma mistura, sabe, de economia, de poder e, claro, de muito orgulho. Vamos entender o que estava na raiz dessa revolta. Então, para começar, vamos direto aos motivos. Para a gente entender por que uma guerra dessas aconteceu, a gente precisa primeiro mergulhar nos problemas econômicos e políticos que estavam ali borbulhando por baixo dos panos no sul do Brasil. Olha, o coração do problema era a grana, especificamente o charque, aquela carne seca que era o grande motor da economia do Rio Grande do Sul. O problema era simples e ao mesmo tempo muito frustrante. O Império Brasileiro metia impostos altos no charque gaúcho, só que ao mesmo tempo deixava o charque da Argentina e do Uruguai entrar no país pagando menos imposto. Imagina só, o produto feito em casa acabava sendo mais caro que o importado. Não faz sentido, né? Isso batia direto no bolso da elite da província, os estancieiros, e era uma queixa que já se arrastava por anos. E não era só o dinheiro, não. Tinha também muita frustração política na jogada. A elite gaúcha sentia que não tinha voz nenhuma. O governo central, lá do Rio de Janeiro, simplesmente nomeava os presidentes da província sem dar a mínima para os líderes ou para o que o pessoal de lá queria. Essa falta de autonomia era vista como um tapa na cara do orgulho e da identidade do Rio Grande do Sul. Então, pensem bem. A economia ia mal, a política era frustrante, era um verdadeiro barril de pólvora, só esperando a faísca. Agora, a gente vai ver como essa faísca surgiu, transformando o que era uma revolta numa guerra de independência e dando origem a uma república novinha em folha. E essa faísca, ela veio, e veio rápido. Foi em setembro de 1835. Aconteceu tudo numa velocidade impressionante. Na noite do dia 18, os líderes rebeldes bateram o martelo. Vamos agir. 2 dias depois, dia 20 de setembro, as tropas farroupilhas, com líderes como o Bento Gonçalves à frente, tomaram a capital, Porto Alegre, quase sem ninguém para impedir. O presidente que o Império tinha colocado lá fugiu e pronto, os rebeldes tomaram o poder. Claro que o Império não ficou parado, né? Reagiu. Mas os rebeldes, que ficaram conhecidos como farrapos, um apelido que talvez viesse das suas roupas meio esfarrapadas, mostraram que tinham força. A Batalha do Ceival, em 10 de setembro de 1836, foi um momento chave. As forças do Império tiveram 180 mortos. Foi uma surra, uma derrota esmagadora, enquanto os farrapos quase não tiveram perdas. Essa vitória deu a confiança que eles precisavam. E com essa confiança toda, eles deram um passo gigantesco. No dia seguinte à Batalha do Ceival, um dos generais rebeldes, o António de Sousa Neto, proclamou a independência. Ali nascia a República Rio-Grandense, também chamada de República de Piratini. Pensem nisso. O que começou como uma briga por causa de imposto, de repente virou uma guerra total pela separação do Brasil. E a história do grande líder dessa rebelião, o Bento Gonçalves, parece coisa de filme. Pouco depois de proclamar a República, ele foi pego, capturado e preso, primeiro no Rio de Janeiro, depois na Bahia. Mas em 1837, com a ajuda de gente que o apoiava, ele consegue uma fuga espetacular. Voltou para o Rio Grande do Sul como um verdadeiro herói e, claro, assumiu a presidência da República que ele mesmo ajudou a criar. Agora, se a gente quer falar de criatividade, de dar um jeito, essa parte da história é simplesmente inacreditável. Eles precisavam de uma marinha para furar o bloqueio do Império, mas estavam presos por terra. A solução que eles acharam, liderada por um aventureiro italiano, o Giuseppe Garibaldi, foi uma loucura. Construir 2 navios de guerra no meio do continente e depois levar por terra. Por 6 dias, 200 bois puxaram os navios em cima de carroças gigantes por 90 km de terreno difícil, até finalmente chegar no oceano. E o mais incrível é que esse plano maluco deu certo. Com essa marinha improvisada, Garibaldi foi lá, atacou e tomou o porto de Laguna, que já era na província vizinha, Santa Catarina. Isso levou a revolução para outro nível. Os rebeldes foram lá e proclamaram uma segunda república independente, a República Juliana, que era parceira da Rio-Grandense. Esse foi, sem dúvida, o ponto mais alto do poder dos farrapos. Só que o Império Brasileiro era gigante e os recursos que ele tinha, praticamente infinitos. O auge dos farrapos foi curto, a sorte estava prestes a virar, e feio. A poderosa máquina de guerra do Império ia começar a esmagar a rebelião. Esse gráfico aqui, ele mostra a realidade nua e crua.
Em 1840, no pico do poder, os farrapos tinham uns 12 mil soldados, um número bem parecido com o no Império. Mas uma guerra longa assim cobra seu preço. Só 2 anos depois, em 1842, o exército dos farrapos já tinha caído para 3.500 homens. Enquanto isso, o Império mantinha sua força. Os números não mentem. A matemática da guerra, de forma bem cruel, estava se virando contra os rebeldes. Mas não era só uma questão de números, sabe? Os farrapos perderam territórios importantíssimos como Laguna. E o que é pior, começaram as brigas internas. Um dos seus comandantes mais importantes, Bento Manuel Ribeiro, um cara tão bom que era chamado de Fiel da Balança, simplesmente mudou de lado e voltou a lutar pelo Império. Esses golpes foram enfraquecendo a República por dentro e por fora. E aí a virada de chave definitiva na guerra veio com a chegada de uma figura, Luís Alves de Lima e Silva, que mais tarde ficaria conhecido como Duque de Caxias. Ele era um estrategista genial e mudou completamente o jeito do Império lutar. Ele não veio só para a pancadaria. Ele tinha uma estratégia dupla muito inteligente. Por um lado, pressão militar sem parar. Por outro, ele sempre ofereceu uma paz com honra. Ele foi sufocando a economia dos rebeldes, mas sempre deixou uma porta aberta para negociar. E a tática do Caxias funcionou. Preparou o caminho para o fim da guerra. Mas pensem bem, negociar a paz depois de 10 anos de luta, de sangue, não ia ser nada fácil. E tinha uma questão muito específica que quase botou tudo a perder. E é aqui que a gente chega no ponto talvez mais difícil, mais trágico de toda essa história. A República dos Farrapos, mesmo sendo liderada por uma elite que tinha escravos, prometeu liberdade para os escravizados que lutassem no seu exército. E agora, na hora de fazer as pazes, o que fazer com esses homens? Para o Império, libertar esses homens criaria um problema gigantesco, abriria um precedente perigoso. Essa questão quase melou todo o acordo de paz. Mas finalmente, no dia 1º de março de 1845, a paz foi selada. E o acordo, o Tratado de Pontes Verde, foi surpreendentemente generoso. Anistia total para os rebeldes, os oficiais deles seriam incorporados no exército do Império e, o mais importante, os combatentes que eram escravizados seriam libertados. Depois de 10 anos de guerra, a paz tinha chegado. A guerra acabou, mas a discussão sobre o que ela realmente significou, o seu legado, essa continua até hoje. Afinal, como a gente deve se lembrar desse conflito? Basicamente, o debate de hoje é o seguinte: foi uma revolta, uma rebelião de uma elite rica para proteger o próprio bolso, que convenientemente esqueceu de lutar pelo fim da escravidão, ou foi uma revolução de verdade, um movimento com ideais republicanos que teve a coragem de desafiar a monarquia do Império? A verdade, como quase sempre acontece, é mais complicada e fica em algum lugar no meio do caminho. Mas olha, não importa o nome que a gente dê, o impacto disso tudo é inegável. Essa frase, que é do hino oficial do Rio Grande do Sul, resume o legado da guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. A experiência de viver uma década como um país independente criou um sentimento de identidade, de orgulho que define a cultura gaúcha até hoje. Isso nos deixa com uma última reflexão. Será que uma guerra perdida pode, no fim das contas, ser aquilo que realmente constrói a alma de um povo?